Uma das palavras que nós temos usado muito nesses nossos dias, nos dias atuais, é tolerância. Falamos de tolerância e usamos ela muitas vezes de forma a desgastar a palavra. Não que ela tenha que parar de ser usada, porque é preciso falar de tolerância na sua essência. Falar de tolerância quando nós pensamos no convívio que temos que ter com os diferentes, mas ao mesmo tempo uma das coisas que trazemos à tona hoje ao falar de tolerância é a discussão do quanto devemos ser intolerantes com a intolerância. Mas mesmo quando essas discussões aparecem, há também uma outra que muitas vezes ela é evitada, mas ela insiste em permanecer na discussão na contemporaneidade. A quê? E a quais coisas devemos ser tolerantes? Porque parece-me, e ao olhar para todas as discussões, e olhar para o passado e pensar no futuro, ser tolerante com as pessoas nem sempre é tão simples na discussão quanto ser tolerante com as coisas que as pessoas fazem. A verdade é que a nossa vida é totalmente interligada e tudo que as pessoas pensam sobre si vão redundar naquilo que elas pensam sobre nós. E aquilo que elas pensam sobre nós vai desenvolver para elas o comportamento que vai afetar o nosso bem-estar. Por isso, a gente tem que se preocupar com aquilo que as pessoas pensam a seu próprio respeito, o que elas pensam sobre nós. A solução não está no que elas pensam sobre si e nem sobre o que elas pensam sobre nós, mas o que Deus pensa sobre tudo. E nisso o cristianismo bíblico deve dar uma solução. Não sai daí, está só começando o Fé para Hoje. O poder da oração não está na boca de quem fala, mas no ouvido de quem ouve. Há um preço para que a sua oração seja feita, seja executada e você tenha consciência disso. A Bíblia fala que quando você ora, o Espírito Santo te assiste com gemidos inexprimíveis, portanto você nunca ora sozinho, você sempre ora acompanhado daquele que se dispôs a ouvir a oração. A Bíblia fala também de que você não deve orar sem falar Pai, e também não deve orar sem falar em nome do Filho. Portanto, orareis assim: Pai, e ninguém vem ao Pai senão por mim, nós oramos em nome de Jesus. E o céu se move. Essas e muitas outras coisas sobre oração devem estar na sua mente quando você ora, com uma certeza: que Deus te ouve. É possível construir e aprender muita, mas muita coisa de uma forma prática na nossa vida, a partir dos conceitos bíblicos sobre oração, a partir da resposta a essa pergunta: Deus me ouve? É pensando nisso que a Novo Tempo preparou e envia para você, de uma forma totalmente gratuita, esse guia de estudos que tem a oração como carro-chefe. Você não pode perder tempo e se dar o luxo de passar muito tempo ou algum tempo, um tempo qualquer, sem saber e receber esse material. Liga pra gente, fale conosco pelos canais de comunicação que estão aparecendo neste momento nessa tela e você vai receber esse material de forma totalmente gratuita. Ela é enviada pelos Anjos da Esperança, os nossos patrocinadores, amigos queridos que impulsionam a missão, o ministério, a esperança que a Novo Tempo envia para todas as pessoas. Não perca tempo, faça isso agora porque esse estudo é grátis e chegará até a sua casa. Dispõe-te, vai-te à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade, sua malícia chegou até mim. Assim começa o livro de Jonas, com o chamado do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: vai para a grande cidade de Nínive. O livro começa sendo uma conclamação à missão. E essa missão tem algumas características que estão ali de cara, porque ele diz: clama contra ela, fala a plenos pulmões. Há um clamor por aquela cidade. Portanto, ele já diz como essa mensagem deve ser pregada e o porquê da mensagem. A sua maldade já chegou até mim. Tem muita coisa neste texto que a gente precisa colocar na discussão atual. E de cara, só por perceber esse primeiro texto, há algumas coisas que a gente precisa pensar. Porque Jonas se diferencia de outros profetas, porque os profetas de Israel e profetas de Judá, de uma forma geral, falam para Israel e para Judá. Então, a gente lembrando dos grandes profetas que se levantaram no Antigo Testamento, a gente percebe que eles não saem da sua circunvizinhança. Elias fala para a sua nação.
assim como Jeremias, Isaías, mas Jonas não. Jonas é um profeta que recebe uma missão para sair de Israel e falar com outras pessoas. O que aprendemos sobre isso dentro da discussão atual? Anota aí, Deus tem uma ética universal. Colocando essa palavra em termos práticos, Deus tem uma lei para toda a humanidade. É comum pensarmos nesse mundo de tolerâncias e de convívios e de regras de convivência entre muitos povos, que cada povo deve seguir a sua própria forma de se governar, a sua própria forma de pensar, e isso até é real. Mas cada povo não recebe a sua forma própria de pecar. Isso significa que na soberania, autonomia dos povos, a gente tem que pensar e levar muito a sério e entender muito disso. Isso não significa que os pecados devem passar, ultrapassar e moldar uma cultura sem advertência. E é muito importante pensar em algumas coisas nesse sentido também. As culturas, os contextos, os tempos que a gente vive pode abrir ou fechar portas para alguns pecados. Se a gente for pensar, se você cresce, por exemplo, num país como o Brasil, você vai perceber que a cultura brasileira, o jeito de pensar brasileiro, e dependendo ainda da região do Brasil, isso pode ganhar algumas especificidades, pode gerar para você e para mim algumas tentações que são mais fortes e algumas lutas que outros países não têm. Então nós devemos lutar contra os pecados próprios dessa cultura e o quanto a cultura facilita. Para alguns povos é mais difícil cometer alguns pecados que outros cometem. Isso pode colocar-se para etnias, culturas, classes sociais, geografias e muitas outras coisas, como também para épocas. É verdade que os pecados a que os israelitas estavam sujeitos eram diferentes dos pecados que os ninivitas estavam sujeitos, porque a construção cultural de Nínive, a construção cultural da Síria, a sua forma de pensar, de viver o mundo, os inimigos que eles tinham, os desafios socioeconômicos, geográficos e culturais, sugeriam algumas respostas pecaminosas a que eles estavam sujeitos. Os ninivitas tinham o direito de organizar a sua vida como ninivitas, como hoje, olhando de uma ponta a outra, de ocidente a oriente, do sul para o norte no mundo, as pessoas podem organizar a sua vida. Mas Deus está dizendo, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Isso é um recado para Jonas e para a gente. Repetindo, os povos podem construir culturas próprias, sistemas políticos próprios em sua soberania, eles podem dar respostas equivalentes dentro do seu contexto cultural e na sua época, mas Deus nunca disse que isso é um direito para pecar. Deus tem uma lei universal, tanto quanto o limite da pecaminosidade, quando Deus coloca e diz, ele é atemporal. O que eu quero dizer com isso? O que a Bíblia diz. É comum que algumas pessoas dizem assim, nossos tempos de hoje são mais perigosos e mais difíceis e os pecados que se cometem hoje são mais graves do que se cometiam no período antediluviano. Essa frase é perigosa e equivocada. Essa frase também é dita sobre Sodoma e Gomorra, por exemplo, quando se diz que os sodomitas não fizeram e não cometeram os pecados que se cometem hoje. Essa frase é perigosa e completamente equivocada. Por quê? Porque ela remete a dizer que Deus se moveu no limite do seu juízo. Isso não é verdade. Os limites de Deus, a tampa da panela de Deus para com os homens, ela é inamovível. Portanto, quando os ninivitas chegaram nessa tampa da panela, Deus agiu e disse, desse ponto você não vai passar. Da mesma maneira que os pecados que aquelas pessoas do tempo de Noé cometeram, Deus disse, você vai até um limite e eu vou interferir, você não vai passar desse ponto. Assim foi para Nínive. Assim é para Sodoma, para Gomorra, para o período antediluviano, como foi para Jerusalém, como é para nós. Deus chega para Jonas e fala, eles estão quase chegando na tampa. Mas há ali também mais uma realidade. Essa age para castigar, para matar, para destruir. A interferência de Deus é salvífica. O que Deus está dizendo é que Ele consegue perceber um precipício no caminho que nós percorremos e que nós não temos essa capacidade de perceber. Deus viu o que os ninivitas não viram, como Ele viu também o que os antediluvianos não viram e como Ele levantou Noé para avisar as pessoas do perigo do caminho que eles escolheram, Ele levanta Jonas para avisar os ninivitas, você não precisa continuar caminhando e escolher a destruição. Vai até a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia já passou do limite e está chegando até mim. Podemos perceber nisso também que
quando a malícia, a maldade dos homens chega nesse ponto com a expressão de Deus, chegou até mim, isso significa que ela vai passar por gerações. Muitas vezes as pessoas perguntam por que Deus destruiu em um ato de amor. E muitas vezes pessoas desta época perguntam por que Deus destruiu no passado como se isso fosse somente um ato de juízo sem misericórdia. Mas a resposta que a gente vê nas lições da Bíblia é que o ato de destruição de Deus é por amor àquela geração que causaria a si mesmo um mal muito maior do que a interferência divina, mas ela transferiria esse mal para as próximas gerações. Portanto, muito do mundo que você recebeu hoje e o seu mundo só é possível de ser vivido porque Deus fez interferências no mundo anterior. Um exemplo é Canaã. Quando Deus chega e fala para o povo, ao entrar em Canaã, destrói e não deixa sobrar coisas que atravessem as gerações, Ele estava salvando e por amor às próximas gerações. Quando você olha, por exemplo, para a história de Esther e vê aquele homem que se levanta na história de Esther com a intenção de causar o mal e estragar tudo, há no meio do texto uma descrição sobre ele. Amã o Agagita. Quando a gente volta um pouco, nós vamos ver que esse povo é o povo que Saul se recusou a ser um instrumento de Deus para exercer juízo sobre ele. E isso custou muito caro. O verso 3 do livro de Jonas, capítulo 1, começa dizendo que Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor e caminha para Tarsis. Os motivos por que ele se dispõe e foge da presença do Senhor vão aparecer no decorrer dos versículos e vão chegar na sua culminância no capítulo 4. Os ninivitas eram um povo terrível, absurdamente violento, eles eram cruéis, eles causavam terror. Dizer que eles escalpelavam, faziam pessoas de baluartes quando eles estavam sangrando, que eles arrancavam apenas um braço da pessoa antes de matar para cumprimentá-lo com a outra mão, para dar uma saudação ao futuro morto, que eles deixavam as mulheres e crianças apavoradas quando eles traziam todos os homens para fora e faziam coisas horrorosas com eles, e que o limite da maldade, da tortura que os ninivitas impunham aos seus povos antes mesmo de derrotá-los era um negócio que causaria medo em qualquer pessoa, é real para Jonas. Mas é impressionante que quando você lê o livro de Jonas, você vai perceber que em nenhum momento Jonas se dispõe a fugir por causa disso. Ele não tem medo dos ninivitas, ele tem raiva, ele tem mágoa, ele tem um critério que vai aparecendo no seu coração e vai subindo até sair pelos poros quando ele não consegue mais esconder. E na verdade, aquilo que de nós, dos nossos sentimentos, o que mais tentamos esconder é no final das contas o que vai mais impressionar as pessoas. Essa história é uma história sobre escolhas, de escolhas permanentes e no confronto que a gente enfrenta no dia a dia contra os nossos próprios fantasmas, nossos próprios medos e como a crença encontra culturas e por muitas vezes a história, a cultura, o grupo a que eu pertenço permanece intacto mesmo que eu passe neles um verniz de religiosidade. Jonas, filho de Amitai, está presente na história desde o livro de Reis. Ele é profeta ali, ele fala com Jeroboão II, ele profetiza. E Jonas poderia passar assim despercebido na história, tanto quanto os pecados do seu coração poderiam passar despercebidos, até que Deus o choca contra aquilo que ele sempre escondeu e que as pessoas não veem. Ele gosta de falar do Senhor, só que ele quer escolher o que o Senhor deve falar. Agora note para algo dentro desse texto. Você vai ler do 1 ao 4 e no 4 você vai perceber, nesse capítulo 4, por que Jonas não quer ir para Nínive. Porque ele já entendeu que Deus tem uma ética universal. E ele entende isso quando ele percebe que um Deus que julga o pecado, que é santo e combate frontalmente o pecado, que não tem tolerância com a presença do pecado, clama e diz para ele clamar contra Nínive. Jonas entende e aceita quando ele fala assim: a maldade dos ninivitas já chegou até mim. E até aí está tudo certo. Mas ele também compreende uma coisa: vá à cidade de Nínive e clama contra ela. A pergunta que ficou já respondida, obviamente, no coração de Jonas é essa: por que avisar um povo que vai ser destruído inevitavelmente na sua destruição? O que Jonas compreendeu, e essa compreensão o leva a fugir, é o que eu e você compreendendo sobre essa obviedade. Se Deus quisesse destruir mesmo Nínive, ele não teria mandado ninguém avisar.
Ele fala, vai lá e clama. Portanto, esse clamor é um clamor de salvação. Um dia alguém perguntou para mim assim, vai caber ou iria caber todas as pessoas na arca se todas tivessem arrependido? Essa pergunta aparentemente é boa, mas ela ignora a lógica divina no seu processo de salvação. E a resposta bíblica é essa, se todos tivessem se convertido, a arca não só seria um lugar superlotado, mas ela seria um lugar desnecessário, porque se todos tivessem se convertido, não haveria dilúvio. Essa é uma realidade. Como se Sodoma tivesse se convertido quando as manifestações de amor de Deus para essa cidade, Sodoma e Gomorra, tivessem feito efeito naquele coração, não haveria fogo. Como Ló também não perderia sua esposa se ele tivesse saído na hora que tinha que sair, e assim todas as outras razões e visões de Deus. Quando Jesus chora por Jerusalém, prega em Jerusalém e clama por Jerusalém, Jerusalém, eu quero salvar você. Se ela tivesse respondido, a profecia não teria acontecido. O próprio texto de Paulo diz isso, que no triunfo do amor, havendo profecias, elas desaparecem. Jonas tem que lidar com isso porque Deus está mandando ele avisar uma promessa de salvação. E agora o confronto é, ele entende que Deus tem uma ética universal, mas ele não consegue aceitar que Deus deu uma graça universal. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, na conversa de Jesus com Nicodemos, ele diz o clássico, um texto que deve estar na nossa memória e na superfície dos nossos pensamentos o tempo todo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É bom que esse texto seja lido porque Deus não amou determinados povos. Deus não amou Israel de tal maneira, Deus não amou babilônios de tal maneira, Deus não amou assírios de tal maneira, Deus amou o mundo, todos os povos. No chamado que ele fez para Israel, ele diz, vocês são um povo especial, porque toda a terra é minha. O chamado que ele faz para o povo que é denominado cristão ou evangélico tem isso como pano de fundo e como genética do próprio cristianismo. Vós sois nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas o texto não termina aí, porque nós gostamos de pensar em nós mesmos como exclusivos e especiais para Deus. Mas ele está dizendo mais que isso. A fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, ali a ideia de santidade, de peculiaridade que Jonas tinha que entender, que o povo de Israel tinha que entender no Antigo Testamento e que eu e você temos que entender hoje somos sim chamados de especiais, mas essa especialidade, essa preferência, essa eleição está diretamente conectada à missão. Portanto, nós entendemos com um pouco mais de velocidade que santo significa separado de, mas demoramos muito para entender que santo significa separado para. Quando uma pessoa compreende a sua santidade como que aquilo que faz com que ela se tranque num quarto, se tranque, se mexa e ela se feche no seu nicho, na sua comunidade, na sua vila, no seu grupo, essa santidade está muito parecida com inutilidade. Quando a santidade chega no coração de alguém e esse alguém se isola do mundo, isso significa que a santidade teve um efeito mais eficiente do que o pecado. Porque o pecado não tira as pessoas do mundo, mas se a santidade faz com que as pessoas não olhem mais para o outro, essa santidade e a pecaminosidade estão caminhando lado a lado. Deus rejeita completamente essa concepção. A santidade faz com que a gente haja contra o mundo e não correndo do mundo. Faz com que a gente age para transformar o mundo e não simplesmente para negar o mundo. Essa ação da santidade, ela é tão efetiva que Tiago diz que se a sua fé não apareceu em benefício dos outros, essa fé é morta. A discussão que Tiago levanta e que ela está presente em Jonas não é se existe dois tipos de fé ou se fé e obras estão em contraposição uma à outra. Não, ele está dizendo da falsidade, de uma perversidade no sentido radical da palavra, uma contrafação daquilo que entendemos como fé. Jonas compreende a primogenitura, mas esquece de pensar que o primogênito, ele é um filho especial, o primeiro e aquele que tem uma incumbência especial. Mas ser filho primogênito e ser filho único são coisas diferentes. Quando Jonas fala, eu vou sair daqui, eu não vou para onde você mandou, ele está compreendendo que ele é o filho único de Deus e não está compreendendo que os ninivitas são os outros filhos de Deus. Então anote aí, você é filho de Deus,
mas o único filho, o filho unigênito, o filho inigualável de Deus é Jesus e não você. Nós somos o primogênito de Deus, significa que quando pensamos como filhos, devemos pensar que temos irmãos. Neste pequeno livro de apenas 4 capítulos, poucos versículos, localizado naquela parte da Bíblia que chamamos de profetas menores, exatamente porque são livros curtos, o peixe, que é o personagem que de uma forma infantil mais chama a atenção de muitos e faz com que o livro seja conhecido por muitos do livro, é citado apenas 4 vezes. Mas olhe para esses números. Além do peixe que é citado 4 vezes, Nínive é citado 8 vezes. Jonas 18 vezes, mas Deus é citado 36 vezes. Deus fala, e fala muito ao profeta, fala ao povo, e Deus fala do primeiro ao último versículo. Deus fala ao peixe, Deus fala às cidades, Deus toca e fala ao coração daqueles barqueiros que estão navegando a partir de Jope. Deus fala ao verme, fala à planta, Deus no final dialoga falando da sua compaixão, do seu amor com Jonas. Deus fala. E a palavra do Senhor é manifestada ali a partir de uma vontade. Deus manda dispor e ali é um confronto querendo que o profeta manifeste uma vontade semelhante à vontade de Deus. Há um desafio que é levantado aqui que nos chama a reflexão. Nós, quando conhecemos a Deus e nos colocamos numa caminhada com Ele, em algum momento vamos desenhar na nossa mente um retrato do Deus que desejamos que a gente quer que Ele seja. Isso acontece com muitos outros e o Antigo Testamento, na fala dos salmistas e na fala dos profetas, isso sempre vai aparecer. Um exemplo disso é Abacuque, por exemplo, que passa um bom tempo levantando para Deus um retrato de Deus que ele gostaria que ele fosse. E antes que a gente o julgue, ele está dizendo, e a sua existência nas páginas da Bíblia é o nosso chamado, na declaração dele, de que nós somos assim também. Todos nós, em algum momento, desejaríamos que Deus fizesse uma coisa que a gente acha que seria óbvio. Por que você não acaba com a fome no mundo? Por que não cura algumas pessoas? Por que, Senhor, o Senhor não entra numa lógica muito mais fácil de ser compreendida quando entrares num hospital e você ir lá e curar todo mundo? Mas na Bíblia, cenas de Deus que entra num tanque de Betesda e cura só uma pessoa. Entra no cemitério, ressuscita somente Lázaro. E nós achamos que a nossa lógica é superior à lógica de Deus e queremos que Ele faça coisas diferentes. Muitas vezes a gente deseja que Deus responda mais rápido ou que a justiça de Deus fosse igual à nossa. O que Jonas precisou entender e transmitir para nós no transcurso das gerações é que as nossas percepções são falhas, elas são equivocadas e os nossos pedidos muitas vezes são suicidas. Quando uma pessoa se levanta diante de Deus e pede para que Deus faça justiça a partir da sua própria perspectiva, ela não sabe, mas ela está pedindo que a terra se abra ou que caia fogo do céu e que ela morra na hora, porque essa é a justiça que eu e você e qualquer outra pessoa merece. Portanto, todos nós temos que colocar o pé para trás e pensar 1000 vezes antes de pedir para Deus fazer justiça. É melhor pedir como os salmistas pedem: Senhor, executa a tua justiça conforme a tua misericórdia, a tua vontade. Jonas ali, ele faz um desenho de um Deus e apresenta para Deus um Deus que ele quer. E mesmo fugindo, ele está dizendo que a ideia que ele faz de Deus é incompatível com o Deus que existe. O que nos leva a uma conclusão muito importante também. Mais importante do que crer que Deus existe é crer no Deus que existe. Porque Deus o tempo todo na história se recusou a ser o Deus que nós desenhamos. Aliás, a ruína da humanidade é fazer Deus a sua própria imagem e semelhança. Porque se essa imagem, essa semelhança fosse perfeita, mesmo assim seria complicado. Mas tentar desenhar Deus à imagem e semelhança de seres imperfeitos como nós somos, é uma tragédia. O resultado disso é uma religião horizontal, violenta e que massacra os outros e, pior, classifica as outras pessoas. Jonas entende um Deus exclusivo, um Deus que o criou, que o fez, que é tolerante com os seus pecados e que salva ele, mas ele não compreende um Deus de todos. Ele não entende a imagem de Deus espalhada por toda a terra.
esse ponto de vista da perspectiva de quem Deus é interfere na maneira como Ele vai tratar as outras pessoas. Atual, tremendamente atual. E por que nós devemos falar sobre isso e pensar que a maneira como as pessoas se identificam vai alterar a maneira como o mundo se relaciona? Num cálculo básico. A maneira como eu penso sobre mim mesmo vai interferir na maneira como eu penso sobre você. E o que eu penso sobre você vai interferir diretamente na maneira como eu vou tratar você. E a maneira como eu trato você vai interferir na maneira como você vive ou morre. A maneira como nós nos entendemos tem sido a causa de muita violência no mundo. Se eu, como homem, me entendo como um ser superior, eu vou causar um dano no modo de viver de qualquer mulher que se relaciona comigo. Se eu, como brasileiro, negro, branco, de classe baixa, média ou alta, entendo isso numa posição de complexo de superioridade, os outros vão ser afetados. Quando eu me entendo como servo, os outros vão se ver servidos quando eu estou perto. Mas há uma última lição e eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. Nabucodonosor teve uma experiência radical com Deus quando ele foi parar comendo grama. Isso é um capítulo central no livro de Daniel, a sua própria conversão. Pedro teve uma experiência radical com Deus para nascer como apóstolo e chorou amargamente no jardim. A gente pode colocar nessa lista muitas pessoas, como por exemplo Abraão, que viveu uma experiência dramática, tensa, num sangue que ninguém viu dentro do seu próprio coração quando ele sobe o Moriá para levar o seu filho ali em sacrifício. Ou a gente pode citar Jacó, que viveu uma experiência dramática ali no Jaboque, quando teve que entregar a si mesmo para morrer e nascer na mesma luta. Jonas viveu uma experiência no ventre do peixe, ela vai aparecer no próximo capítulo, não no capítulo 1. Essa experiência de 3 dias e 3 noites, para muitos é o centro, mas é importante pensar que mesmo que todos conheçam a história de Jonas como a história do peixe, o peixe não precisava acontecer. Não, note o que diz o texto. Então um dos marinheiros, cheio de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e deitado, e dormia profundamente. Verso 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que passa contigo, agarrado no sono? Agora perceba o que esse mestre vai dizer a Jonas. Levanta-te, invoca o teu Deus. Antes do peixe engolir o profeta, antes mesmo de ele viver uma experiência nesse ventre e ser vomitado, antes mesmo de qualquer coisa, o que veio para Jonas foi a palavra. Quando um dos marinheiros chega para ele e fala: levanta, filho, levante, hebreu, e invoca o teu Deus. Se naquele momento ele tivesse percebido a voz de Deus na boca de um marinheiro, ele não teria vivido uma outra experiência. Assim é uma lição grande para você e para mim. Quando nós aprendemos a responder a Deus nas pequenas crises, ou no dia a dia, ou numa frase que já deu título para livro, na liturgia do cotidiano, nós evitamos as grandes crises. As grandes histórias acontecem e nós devemos louvar a Deus por elas, mas também devemos louvar pelas grandes histórias que não aconteceram, porque elas foram constituídas de salvação nas pequenas histórias. Quem escutou a voz de Deus não precisou passar pelo ventre do peixe.